Nós vamos falar agora do artigo 12, do parágrafo 1º, ok? Artigo 12, parágrafo 1º. O que traz o artigo 12, parágrafo 1º? Ele vai trazer sobre o português. Português o quê? Equiparado. E eu também tenho aqui o caso, quando ele é equiparado, ele é equiparado a brasileiro. E aí, ele é equiparado a brasileiro nato ou ele é equiparado a brasileiro naturalizado? O português equiparado. O 12, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então, ele é equiparado ao brasileiro naturalizado. Já pega isso, isso já é questão de prova. O português equiparado. Então, olha só, cuidado, que o português equiparado, ele continua sendo estrangeiro. Ele foi equiparado, mas ele continua sendo estrangeiro. Mas, ainda assim, a ele é dado os mesmos direitos que é um brasileiro naturalizado. Por exemplo, ele pode fazer um concurso público? Pode. Ele pode se candidatar a deputado federal? Pode. Ele pode se candidatar a senador federal? Pode. Ele é um português equiparado. Sendo que ele é um brasileiro naturalizado? Não. Ele não é um brasileiro naturalizado. Ele é equiparado a brasileiro. Então, cuidado com isso, que seria um estrangeiro tendo os privilégios do brasileiro naturalizado, ok? Claro que ele não vai poder se candidatar a algo que seria somente para brasileiro nato. Nós vamos ver que existem cargos privativos a brasileiro nato. Então, o português equiparado não pode nesses casos, mas ele pode fazer concurso público, ele pode fazer tudo aqui, ok? Primeiro ponto importante do parágrafo 1º. E falando dessa distinção, vamos ao artigo 12, parágrafo 2º, ok? O que diz o artigo 12, parágrafo 2º? A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então, a Constituição Federal, ela pode fazer distinção entre o brasileiro nato e naturalizado. Vamos ver quais distinções são essa? Então, olha aqui, ó, distinção entre o brasileiro nato e o brasileiro quê? Naturalizado, ok? Distinção entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Então, via de regra, há uma distinção? Via de regra, não há distinção. Então, se na tua prova te perguntar se há distinção entre brasileiro naturalizado, não tem. Se falar, é correto afirmar que não há distinção entre brasileiro nato e naturalizado? Não. Via de regra, não tem distinção. A lei não poderá estabelecer distinção. Agora, se te perguntar, segundo a Constituição Federal, pode ter distinção entre nato e naturalizado? Sim, segundo a Constituição Federal pode ter, que são nos casos que nós vamos ver, ok? Quero bater os primeiros pontos. Qual é essa distinção que eu vou trazer aqui para vocês? Primeiro ponto é da questão da extradição, ok? Eu quero até um espaço maior. Vamos botar aqui, ó. Distinção do nato e do naturalizado. Primeiro caso é o quê? Extradição. Lembra? Nós já estudamos sobre isso. No caso da extradição, o brasileiro nato pode ser extraditado? Não. Mas o brasileiro naturalizado pode ser? Pode.
Ele tem que ter cometido um crime, mas ele pode sim ser extraditado. Eu também tenho o quê? Os cargos privativos a brasileiro nato. Então, os cargos privativos a brasileiros natos, ok? Eu tenho mais o quê? O Conselho da República. O Conselho da República. O Conselho da República, ele está previsto aonde? Lá no artigo 89. Vai lá no artigo 89 da Constituição Federal. Tô querendo dizer para vocês que o Conselho da República é somente feito por brasileiro nato? Não, cuidado com essa questão. O Conselho da República tem cargos lá que é privativo de brasileiro nato. Mas o líder da maioria e da minoria lá do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, ele não precisa ser um brasileiro nato. Então, cuidado com essa questão. Mas no Conselho da República tem cargos que é somente para brasileiro nato. Eu também tenho da propriedade de empresa jornalística, ok? Propriedade de empresa jornalística. Ok? Até aqui é o que a Constituição Federal me diz. Até aqui, ó, extradição, cargos privativos a brasileiro nato, Conselho da República e propriedade de empresa jornalística. Mas nós vamos ver algumas perguntas boas sobre isso aqui, ok? E se cair na tua prova, você não vai cair nessa pegadinha. Primeira pergunta que eu te faço. Aqui está no artigo 222. Aqui está no artigo 222 da Constituição Federal. Nós estamos falando da Constituição Federal. Não preciso ficar colocando ali. Primeira pergunta. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele tem que ser brasileiro nato? A Constituição não fala. Basta vocês lerem esses artigos. O parágrafo 3º, que vai falar que são privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. E os outros lá eu já coloquei para vocês, do artigo 89 e 222. E aí? O presidente do CNJ, ele tem que ser brasileiro nato, ele tem que ser naturalizado. Ele tem que ser o quê? Nato. Por que ele é privativo para brasileiro nato? Porque ele é o ministro do STF. Ele é um ministro presidente do STF. Então, ele é um membro do STF. E membro do STF é brasileiro nato. Entendeu a maldade dessa pergunta? O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele tem que ser privativo para brasileiro nato porque ele é o presidente, ele é presidido por um ministro presidente do STF. E no STF é para brasileiro nato, ok? A mesma coisa para o presidente do Congresso Nacional. Também, aqui, ó, vamos lá. Presidente do Congresso Nacional. Presidente do Congresso Nacional. É privativo de brasileiro nato? Você vai botar que sim. Ele é privativo de brasileiro nato. Por quê? Porque é o presidente do Senado. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Ok? Ele é o presidente da Câmara dos Deputados Federais. Ok? Estou abreviando aqui, mas é só você colocar aí no seu material. Então, são perguntinhas que podem matar. Deixa eu dar um bisu para vocês aqui sobre os cargos privativos de brasileiro nato. Olha isso aqui, ó. mp3.com. O que quer dizer mp3.com? São 3 pessoas, ok? Eu tenho o presidente
o presidente da República com o vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Então, são 3 presidentes. Aqui eu tenho um ministro do STF, ok? Eu tenho de carreira diplomática, eu tenho um oficial das Forças Armadas e eu tenho um ministro de Defesa. Ok? E eu tenho um ministro de Defesa. Esse mnemônico te ajuda a gravar o parágrafo 3º do artigo 12. São privativos de brasileiro nato os cargos mp3.com. Ok? Isso aqui é do parágrafo 3º do artigo 12. mp3.com. Ok? Importantíssimo isso aqui que eu estou falando para vocês. Agora, cuidado com as questões de prova. Por quê? Vamos lá. O brasileiro naturalizado, ele pode ser soldado, sargento das Forças Armadas? Ele pode ser deputado federal e senador federal? Ele pode ser prefeito? Ele pode ser soldado da Polícia Militar? E aí, o que vocês têm para me dizer? No caso, o brasileiro naturalizado, ele pode ser praça das Forças Armadas. Ele pode ser soldado, cabo, sargento, suboficial, subtenente. Ele não pode ser o quê? Oficial. Ok? Cuidado com isso. Ele pode ser deputado federal ou senador federal? Pode. Ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados ou presidente do Senado Federal. A lei fala alguma coisa sobre prefeito? Tá entendendo como que eu joguei isso aqui e às vezes a tua cabeça dá um nó? A lei não fala nada sobre prefeito, então o naturalizado pode se candidatar a prefeito. A lei fala alguma coisa sobre soldado da Polícia Militar? Não. Mas cuidado que tem uma lei específica que fala que oficial da Polícia Militar tem que ser o quê? Brasileiro nato, ok? Oficial da Polícia Militar tem que ser brasileiro nato. Então, só cuidado com isso. Então, preste atenção para vocês não caírem nessas pegadinhas, não caírem nessas maldades que a prova oferece para vocês, ok? Então, muito cuidado com essas perguntas, mais aquelas que eu deixei. Então, a gente dá aula, a gente dá a teoria, já abrindo a tua visão para você não cair nessas pegadinhas. Corta para 18. Corta para 18. Então, pessoal, olha só. Pegamos ali, falamos da nacionalidade originária e da nacionalidade secundária. Trouxe os pontos importantes. Nós batemos bem ali no que seja importante. Batemos, reforçamos, marcamos. Para quê? Para você não cair em pegadinha. Agora, nós vamos falar para terminarmos sobre a perda da nacionalidade. Ok? O nosso próximo bloco vai ser um bloco bem curto. Nós vamos falar ali da perda da nacionalidade, dos símbolos, do que são os símbolos do Brasil. Vocês vão saber isso e a gente mata sobre nacionalidade. Ok? Até o próximo bloco.